Bom dia, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos para mais um episódio do nosso querido projeto Sementes do Sucesso. É um projeto aí bastante legal, bastante bacana. Muitas pessoas têm me dado grandes feedbacks, tá? Sobre o nosso processo e realmente tem sido muito legal fazer esse processo. Bom dia, Janaína! Gente, se vocês estão me escutando, ó, aperta aqui o coraçãozinho, tá? Para que a gente possa cada vez mais fazer com que essa live se torne relevante. Lembrando que hoje nós vamos ter uma parte de pergunta e resposta. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui, ó, nessa caixinha com um ponto de interrogação para que a gente possa ir respondendo essas perguntas ao longo da live, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma espécie de revisão, nós vamos recapitular os 6 passos, né, do processo do condicionamento neuroassociativo. De repente você não pegou alguma coisa ou você ainda teve dificuldade em aplicar algum passo, né? Isso também acontece e aí a gente vai aqui buscar passar novamente por todos os 6 passos do condicionamento neuroassociativo. O condicionamento neuroassociativo ele pode ser usado em tudo, gente. Todo o processo de mudança ele pode ser utilizado. Inclusive dá para utilizar na venda, dá para utilizar com crianças também, né? Inclusive teve uma criança que ela conseguiu interromper o padrão que o pai tinha. O pai já tinha tentado de tudo para parar de fumar. E aí a criança, ela um dia entrou na sala e viu o pai acendendo o cigarro. E aí ela pegou e disse assim: pai, pare de se matar. E o pai ficou meio confuso: mas como assim, minha filha? Eu não estou me matando. Aí ela apontou para o cigarro: tá sim, pare de se matar. Eu quero que o senhor entre comigo no meu casamento. Desde aquele dia, então, ele nunca mais fumou. Por quê, né? Porque ali a garotinha, ela interrompeu o padrão. Ela associou aquele fumo a uma dor para o pai. Ou seja, a uma dor de quê? De que ele ia morrer. E automaticamente ela associou isso o quê? A busca de um prazer muito grande, que é o quê? Qual pai não quer ver a filha entrando no casamento, não é isso? Deixando a filha lá. Então, nesse momento ela encontrou a alavanca perfeita, né, para mudar aquele processo e de fato ele nunca mais fumou. Então o processo neuroassociativo ele tem o poder, se bem aplicado, se bem feito, ele tem o poder de transformar os nossos comportamentos de maneira perene, para sempre. Tá? O que você precisa é identificar quais são os pontos que você está fazendo. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, Roberto, mas eu não estou conseguindo. Então, se você não está conseguindo, o que é que você tem que fazer? Você tem que rever passo a passo. Então, a primeira coisa, lembra do primeiro passo? O que é que você quer? Qual é o seu objetivo? Né? A gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer. Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então é importante que você tenha o passo 1 muito claro na sua mente. Ao final de todo o processo, certo? O que é que eu quero com essa minha mudança? Tudo bem, eu vou sair, eu vou deixar o meu comportamento A, eu vou buscar um comportamento B, mas qual o motivo que está me movendo a fazer isso? Então, esse motivo, esse processo é justamente a clareza que você precisa ter, porque essa clareza é que vai ter a força impulsionadora do teu negócio, da caminhada, certo? Então sempre tem que ter uma clareza para que você possa enxergar como que você vai fazer, por que você está fazendo, tá? E o segundo passo qual é? É você ter uma alavanca forte, né? Que faz com que mova-se.
Lembra, né, do episódio da alavanca? Ou seja, como que você vai mover? Para eu mover essa alavanca, para eu retirar o meu comportamento, eu preciso de uma força. E que força é essa? E que força é essa? Então, você precisa associar isso a uma força. Lembra que a gente falou, né, que todos nós temos um limiar emocional. O que é um limiar emocional? É aquele limiar onde você chega, passa uma risca no chão e diz, ó, pronto, daqui eu não aguento mais. Ó, isso aqui já chega, já é demais. Então, a gente só vai mudar quando a gente chegar nesse limiar emocional. Então essa alavanca, ela tem que te levar exatamente, ela tem que ter uma força suficiente, né, para que você se livre, por exemplo, de uma angústia, para que você se livre de uma depressão. Ou seja, você tem que realmente pagar o preço para que essa alavanca ela possa, de repente, mover-se, né? Então, você tem que ir visitando cada um dos passos. Então, se você não mudou, você não conseguiu a mudança afetiva nesses 6 passos do processo neuroassociativo, então, a primeira coisa, eu tenho clareza do que eu quero? Visita o passo 1. Eu tenho clareza do que eu quero, eu sei por que eu quero, eu tenho isso anotado em algum lugar, para quando a minha mente devagar, ela se perder, eu ir lá ler com clareza. Não tenho. Então tá aí. É um motivo que você não conseguiu ainda. Então volta lá no passo 1, faz o passo 1 e depois faz todos os 6 passos, né? E o passo 3 é interrompa o padrão. Lembra como a gente interrompe o padrão, né? A gente associa isso a uma dor muito forte. Lembra? A nossa mente ela aprende pela emoção e pela repetição. E a gente já aprendeu no projeto dos Sementes do Sucesso que a nossa mente ela sempre vai se afastar da dor e ela sempre vai buscar o prazer. Então, toda vez que ela faz esses 2 processos, eu posso, através desses 2 processos, interromper o padrão. Tá certo? Porque interrompendo o padrão, eu consigo fazer essa mudança. Assim como o exemplo da menininha que eu acabei de falar, né? E o quarto, que é o que muitas pessoas às vezes negligencia, é o seguinte: criar uma força que vá fortalecer ainda mais, criar uma força fortalecedora, né? Que faz com que você reforce aquele padrão, onde você vai realmente transformar, fazer com que essa força, né, que te preocupava, por exemplo, faz com que você tente a sair. Então você tem que colocar um novo comportamento naquele que você tinha. Então, por exemplo, se você fumava, é interessante que você coloque um novo comportamento ali para que você não fique, a sua mente não fique ociosa. Então você tem que substituir isso por um novo padrão, tá? E o 5 é condicionar esse novo padrão, lembra, né? Esse nós falamos ontem. É o quê? Você fazer um reforço positivo, certo? Em cima daqueles processos, dos pequenos marcos que você vai fazendo. Às vezes as pessoas querem emagrecer 10 quilos. Emagrece 500 gramas, então elas se colocam numa posição onde ainda falta 9,5 kg, ainda falta muito. Ou seja, quando você faz isso, você está se desestimulando, né? Você está fazendo o quê? Você está simplesmente fazendo com que você fique mais distante do atingimento da sua meta. Então você tem que fazer justamente o contrário. Você tem que dar o reforço positivo para a sua mente daquelas 500 gramas, daquele 1 quilo que você perdeu. Para quê? Para que o teu sistema ele se estimule a andar, a caminhar, certo? Em busca do teu objetivo. Que aí perceba que ele linka lá com o objetivo 1, com o passo 1. O que é o passo 1? O passo 1 é você ter clareza do que você quer.
Então, o passo 5, o que é que ele faz? Ele reforça essa caminhada. Então, vamos supor que lá no passo 1, você tenha decidido que a sua clareza, né, que o que você quer é emagrecer 10 quilos em 3 meses. Vamos supor que esse seja a sua clareza, seja o que você quer. Quando você emagrecer 1 quilo, ao invés de você se desestimular porque emagreceu, entre aspas, só 1 quilo, o que é que você vai fazer? Você vai se estimular porque você já está mais próximo do seu objetivo definido no 1. Entendeu? Então, por isso que é importante você se reforçar positivamente nesse processo, tá? Esse passo 5 é muito importante. E o passo 6 é fazer aquela ponte ao futuro, né? Fazer o que nós chamamos de verificação ecológica. O que é uma verificação ecológica? Será que o seu objetivo ele vai ter um bem para você e para as pessoas que estão ao teu redor? Será que as pessoas que estão ao teu redor vão realmente se beneficiar de tudo que você vai ser ou está se transformando em ser? Né? Então, é importante que você verifique se é favorável em todos os lados, entendeu? Se existe uma situação onde todos ganham, porque só assim que você vai ter uma negociação e uma conclusão bem sucedida, certo? E o teu sistema também vai ter prazer em ir em busca desse objetivo, uma vez que ele está sendo estimulado em saber que as outras coisas ao teu redor também vão estar sendo bem feitas, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta aqui sobre esse processo neuroassociativo, né, deixa aqui na caixinha de pergunta que a gente vai perguntar, tá bom? Como eu disse, gente, esse processo de condicionamento neuroassociativo, ele pode ser feito em várias partes. Por exemplo, no processo de vendas, você pode fazer também. Ou seja, a primeira coisa, definir o que é que você quer, né? Quais são os benefícios que você vai ter com aquele contrato, enfim, o que é que a outra parte quer, qual é o objetivo. Isso é o primeiro ponto, é o primeiro passo lá do nosso processo neuroassociativo. Aí depois, você vai criar aquela alavanca, né? Que é levar outra pessoa a vincular a dor ou ao prazer de fechar ou não fechar aquele contrato. Então, de repente, você fala uma coisa e você pode perguntar assim, mas o que é que você vai perder, por exemplo, se você não fechar comigo? Neste momento, você leva a pessoa a um pensamento seguinte, ó, esse contrato é bom ou ruim? Se você definiu bem o passo 1, certo? Ele vai levá-lo a tender a fazer o quê? Poxa, se eu não fechar com ele agora, eu vou perder uma grande oportunidade. Ó, se eu não fechar com ele agora, eu vou perder, eu vou deixar de ganhar isso. Então, se você tem uma clareza, né, do processo, e é um processo do ganha-ganha, a pessoa ela vai tender a fechar com você, justamente porque ela sabe que se ela não fechar, o que você está proporcionando para ela ali é uma grande oportunidade, certo? A terceira, né? Se você pode vincular isso a uma dor, se ela não fechar, que é exatamente esse que eu estava te falando, certo? Por quê? Porque se ela não fechar, ela vai perder um desconto, vai perder uma oportunidade, de repente você tem um bônus, de repente se ela fechar com você ali, naquele momento, ela vai obter um benefício que nenhum outro vai obter, entendeu? Então, tudo isso são alavancas que você pode associar ao fechamento ou não de um determinado negócio. E verificar, né, reforçar o fechamento com um reforço positivo. Dizer que parabéns por você ter fechado, parabéns por é isso mesmo. Se for algo recorrente, um serviço recorrente, né, melhor ainda, parabéns, seja muito bem-vindo à nossa estrutura, enfim, coisas do tipo que vai fazer com que aquele cliente, digamos assim, né, ele vai, de fato, se inserir dentro do contexto e vai fazer com que esse processo
para ele seja algo positivo. Poxa, que bom que eu fechei esse contrato, né? Que bom que eu tô aqui, que bom que eu vou ser beneficiado por um determinado serviço, tá? E o último é verificar se todos vão ganhar com aquela situação, né? Se aquele contrato que você está fechando é a verificação ecológica, se aquele contrato que você está fechando é um contrato onde todos vão participar, onde todos vão ganhar, se realmente o cliente B está se beneficiando, o cliente A está se beneficiando, tá? Então, todos aí eles vão buscar se beneficiar. Esses são os 6 passos do processo neuroassociativos. Eu espero que você utilize, tá? De maneira repetida esses 6 passos. Anota isso aí no teu celular, certo? Como lembretes, como revisita os episódios anteriores, onde eu falei de cada passo. De fato, tanto dentro do projeto dos Sementes do Sucesso, como na sua vida como um todo, você vai precisar utilizar esses 6 passos. Eu utilizo eles cotidianamente. Cotidianamente eu utilizo esses 6 processos. Por que eu faço isso? Porque é uma forma rápida de eu mudar o meu estado interno, é uma forma rápida de eu conseguir sair de uma determinada emoção que não é tão boa para mim, para uma emoção que realmente vale a pena. Então eu faço isso. E como eu disse, gente, o processo de mudança, por isso que ele se chama processo, ele não ocorre da noite para o dia. Você precisa colocar muita disciplina, muita energia nisso. Mas esses 6 passos é uma maneira organizada, certo? De você construir uma vida diferente, de você construir hábitos, comportamentos diferentes. É através desses 6 passos que é fundamental que você coloque em prática, que você realmente utilize, certo? Por quê? Porque isso vai mudar o teu estado interno sempre que você não tiver muito legal. E também, gente, o que a gente busca aqui é uma mudança, né? O projeto Sementes do Sucesso, ele tem a ideia de transformar a sua vida em uma árvore frondosa, em algo muito maior. E para isso ele passa pelo passo de você mudar, de você fazer esse processo de mudança. E esses 6 passos do condicionamento neuroassociativo, ele passa exatamente por esse caminho, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui hoje, tá? A gente precisava fazer essa revisão para a gente fazer o fechamento desses 6 passos do processo neuroassociativo. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, coloca no meu direct, me pergunta, tá? E a partir de amanhã, a gente já vai partir agora com essa bagagem, a gente já vai partir caminhar no nosso processo de evolução aqui dentro dos Sementes, para ir em busca do que realmente a gente quer, né? E aí, como a gente vai buscar isso, com certeza nós vamos utilizar as ferramentas dos 6 processos neuroassociativos, tá? Esse processo, ele foi apenas uma ferramenta que agora você vai agarrar essa ferramenta e nós vamos caminhar junto com ela, porque sempre eu vou dizer assim, ó, lembra lá dos 6 passos, nós vamos utilizá-lo ele aqui. Ah, lembra lá, utiliza o passo tal daquele lá, entendeu? Porque a partir de agora ele vai fazer parte. Então aproveita aí o dia. Qual é a tarefinha de hoje? É você aproveitar o dia, né, para você revisar os 6 passos, fazer novamente aqueles 6 passos, ver se você tem alguma dificuldade nesses 6 passos, repetir esse processo, tá? Para que você vá condicionando o seu cérebro a esses 6 passos da mudança, tá bom? Então, um grande abraço e tchau!